Em primeiro lugar, em 1981, quando foi lançada a Política Nacional do Meio Ambiente, nós não havíamos nenhuma outra lei que falasse especificamente de meio ambiente naquilo que nos interessa. Havia legislação específica de floresta, havia legislação específica de águas, mas a partir de 1991, a gente tem uma definição sobre isso. E está no artigo 3º dessa lei, quem quiser anotar é a Lei 6938, de 1981. Acho que nem precisa copiar o teor do artigo. O artigo 3º, inciso 1º, inciso 1, que fala assim: meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas. Guardem isso, vida em todas as suas formas. Pois bem, de 1981 para cá, dentro do que propôs essa Política Nacional de Meio Ambiente, a Constituição foi promulgada em 1988. E ela recepcionou esse dispositivo. Recepcionou e foi muito mais além. Então, o artigo 225 da Constituição Federal, vocês, a maioria que não tiveram direito ambiental, comprem a Constituição, deixem na bolsa. Não adianta falar para usar o Google, porque pode cair, né, a rede, que nem caiu ontem, acho que caiu para todo mundo, né? Então, é bom ter a Constituição. No artigo 225, que rege todo o nosso estudo relacionado ao meio ambiente, ele dita o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos quem? Todos nós. Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo ele é de um didatismo, né, doutora Regina, que nos permite perceber desde logo que nós estamos falando de uma norma hiper abrangente, né, que está relacionada ao ser humano, né, cujo destinatário final somos todos nós, que pretende nos fazer entrar em regras de prevenção, o que também é uma inovação, e fala do futuro. Né? Então, é uma regra complexa e abrangente. Dentro dessa proposta da Constituição Federal, e aí tem os incisos, os parágrafos e os respectivos incisos, nós podemos perceber o tratamento ao patrimônio genético, à fauna, à flora. Mas dentro daquilo que nos interessa, eu chamo a atenção daquilo que estamos acostumados a lidar quando falamos em meio ambiente, principalmente nos noticiários. Nós falamos em fauna e flora. Né? Nós falamos da arara e das florestas. E desde 2005, aliás, no ano de 2000, salvo engano, nosso mestre Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorillo, ele já nos avisava sobre a abrangência do direito ambiental, dizendo sobre o meio ambiente do trabalho, sobre o meio ambiente artificial, sobre o meio ambiente cultural. Eis que toda essa análise doutrinária ela foi recepcionada também pelo Supremo Tribunal Federal. Teve uma ação de inconstitucionalidade e o relator Celso de Mello reconheceu que, quando falamos em direito ambiental, também estamos falando em meio ambiente artificial, né, reconhecido como meio urbano, estamos falando no meio ambiente do trabalho, estamos falando, sim, do meio ambiente cultural. Salvo engano, a ação é a de 3540 de 2005. Para os senhores darem uma olhadinha, vale a pena. Bom, colocado isso, o que eu poderia passar para os senhores é o seguinte: dentro do meio ambiente cultural, que a doutora Regina, ainda bem para mim, já apontou do que se trata, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o nosso tema especificamente. Se
O meio ambiente cultural foi reconhecido como estudo do direito ambiental, e é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos destrinchar a questão cultural para aquilo que nos interessa, que é a sociedade da informação. Do que a gente vai falar? Obrigada. Bem, eu poderia falar da TV, eu poderia falar do rádio, eu poderia falar, em termos de informação, até da mobilidade, né, se estivéssemos em tempos mais remotos. Mas eu acredito que aqui, hoje, o que nos interessa é a cybercultura, né, que é esse mecanismo tão veloz, tão flexível, e que faz com que até a doutora Regina tenha mencionado, as regras precisam mudar, as leis precisam ser criadas mais leis. Nesse ponto, eu até faço um parênteses, doutora Regina, porque eu não sei se eu concordo, né? Apesar de fato, a sociedade da informação nos apresentar uma velocidade absurda em termos de transformação cultural, inclusive, eu não sei se concordo com a questão do bom legislativo. Eu acredito que exista, através da Constituição Federal, meios de nós chegarmos a um denominador em termos jurisdicionais, mas aí eu vou desenvolvendo e a gente vai chegando lá. Bem, o que é a sociedade da informação? Nós podemos dizer que é a tecnologia da comunicação em serviço da integração global. Ou nós poderíamos dizer N outros conceitos, e eu particularmente não concordo com nenhum, porque eu acho que a sociedade da informação é um termo absolutamente amplo, ele não pode ser contextualizado, eu acredito, né? A informação em si é um formato, né? Quando você diz informa, você dá forma através de linguagem e algum meio àquilo que você quer compor. Dentro da sociedade da informação e da cybercultura, que é o cyberespaço, cyberdemocracia, que alguns chamam, existem fortes características de flexibilidade, criação e de liberdade de expressão. Só que nós estamos tratando sobre sociedade de informação à luz da Constituição Federal. E aí, quando a gente fala, mas o direito ao uso do cyberespaço, como é que fica? Bom, fica como qualquer outro direito. O direito ao uso do cyberespaço, ele está vinculado àquilo que é permitido pela Constituição Federal. Eu não diria permitido, eu diria dentro dos ditames constitucionais, porque tudo que você faz é permitido na verdade. O que pode acontecer é uma consequência, né? Você pode até matar, só que se você matar tem uma consequência. Então, o mesmo vale para a questão da sociedade da informação e para o meio ambiente digital. Dentro desse aspecto do que pode e do que não pode, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Viu como tem que comprar a Constituição? Porque nós temos, em todos os casos, como parâmetro, a dignidade da pessoa humana. Nós já vimos que o artigo 225, ele diz assim, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Todos somos nós, pessoas humanas, e o princípio fundamental da República é da dignidade da pessoa humana. Significa dizer que esse preceito do artigo 1º, ele deve ser respeitado em quaisquer circunstâncias. Em quaisquer. Em todos os casos de uso do cyberespaço, de uso da internet, aventando-se o abuso ou que vá contra a dignidade da pessoa humana, ou que tem esse potencial, é possível que incida o direito para regulamentar esses fatos. E cada caso é um caso concreto, isso é fato. Cada caso é um caso concreto a ser analisado. Ou o caso da Carolina Dickmann, ou o caso da invasão de privacidade do governo americano. Cada caso é um caso. Eu até colocaria aqui como um exemplo, professor Canutilho, por vezes, e não foi uma só,
disse que suspenderia a edição de um novo livro por conta da velocidade com que a transformação cultural se dava. E mesmo livros voltados aos direitos humanos e sociedade da informação, ele teria que rever diversas partes do texto, porque mês após mês as informações estavam se transformando. E daí ele nos chamou a atenção para o seguinte: como pode que nós não consigamos perceber o nível de invasão ao direito fundamental à privacidade a que chegamos? Nós perdemos o rumo relacionado a isso. Nós perdemos. Daqui um pouco, esse direito vai ser retirado do nosso ordenamento maior. E ele questiona isso muito. Então, ele não consegue, como o poder público, e não é só no Brasil, acaba cedendo à questão da liberdade de expressão de uma maneira muito pacífica, muito passiva, muito permissiva. Ele não sabia mais como lidar com isso, porque aquilo que ele fosse escrever iria contra aquilo que o poder público estava fazendo, mesmo tendo regras diferentes daquilo. Então, eu coloco esse fato à reflexão. Aliás, é uma coisa, a gente vem aqui para a palestra, né, doutora Regina? A gente não tem PowerPoint para prender o pessoal. E a gente não veio aqui também. Isso não é só um cursinho. Eu sempre devolvo os pensamentos à plateia, porque eu acho que é uma maneira da gente pensar junto. O Dr. Wagner Balera, que foi um grande mestre meu, professor querido, ele, quando vem palestrar, ele e o Dr. Viles, eles falam assim: olha, a gente veio aqui para a gente pensar junto, para nós refletirmos, né? E é mais ou menos por isso que eu acabo colocando dessa maneira. Bom, um outro aspecto que interessa relacionado à sociedade da informação e que a gente ouviu muito falar são os marcos regulatórios. E aí a gente pensa nas leis, nas legislações pertinentes que são ou não necessárias, né? As ações de inconstitucionalidade que são impetradas perante o Supremo, 70% delas é procedente, ou seja, aproveitam-se apenas 30% das novas leis relacionadas ao meio ambiente, né? O que já nos mostra que, mesmo as leis que se parecem necessárias, dessas 70% não nos servem, não servem, não estão de acordo com a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Em relação aos marcos regulatórios da internet, eu gostaria de colocar aos senhores um seguinte. Todas essas discussões que nós vimos na mídia, todas essas brigas entre os órgãos reguladores e as empresas, né, eu gostaria de perguntar aos senhores o seguinte: será que o fato de nós estarmos discutindo o que pode ser vendido ou não em termos de espaço interessa a Constituição Federal? E no quê? Interessa para o direito ambiental? Isso altera a nossa regra constitucional? Isso mais me parecem regras que regulamentam o mercado. Todas essas discussões. Outras pontuações feitas pelas propostas de lei do marco regulatório, eles até esbarram naquilo que fala de Constituição Federal ou repetem, quer dizer, são absolutamente desnecessárias. São textos vazios. Então, assim, naquilo que diz é direito, não é direito, e interfere na Constituição, e aí não nos serve. E naquilo que dita regra de mercado, é regra de mercado, né, da sociedade capitalista, do desenvolvimento. Então, só apenas uma vírgula, a questão da acessibilidade. Essa preocupação da acessibilidade, que também faz parte do teor do marco regulatório, até temos um colega que escreveu sobre isso, o Dr. Daniel Soares, que é o colega da comissão, acabou de editar um livro sobre acessibilidade na internet. Como que nós poderíamos medir isso? A quem pertenceria essa medida de valor?
à venda, né? E mais um parênteses, nós estamos falando de direito ambiental, por mais que a gente esteja voltado para a sociedade da informação, informo, dentro daquilo que a sociedade da informação me permite, aproveito para informar que o percentual de pessoas que têm acesso à internet hoje é muito maior do que o percentual de pessoas que têm saneamento básico. Eu não falo isso com nenhuma felicidade, nem com nenhum orgulho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho anotado aqui um dado, e é um outro desafio da sociedade da informação, chegar hoje aqui com um dado fresco, porque agora, enquanto eu estou falando, esses dados, esses números já mudaram. Né? Então, se em julho, agora passado, nós tínhamos 95 milhões de brasileiros com acesso à internet e 268 milhões de pessoas com celulares, e 99% dos lares com TVs, de julho para cá isso já mudou. Esse dado já não é mais esse. Né? Agora, com certeza, esse dado está muito longe do dado estatístico relacionado ao saneamento básico. Né? E aí vem um vilão da sociedade da informação, que, embora eu não tenha Facebook, eu acho muito bacana a sociedade da informação, a internet e o cyberespaço, que é a questão da manipulação. Né? Nicholas Carr, ele escreveu um livro escrito assim, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? A geração superficial. E ele destrincha algumas relações do cérebro dele mesmo, daquilo que ele experimentou e de alguma pesquisa. Né? A ansiedade por informações novas, a falta de criticidade com que nós recebemos as informações, e isso tem um tema na pedagogia que chama educomunicação. A educomunicação, que a pedagogia nos traz, é justamente isso, é a educação com alguma criticidade, algum senso crítico sobre aquela informação que você consome. Né? Será que nós ainda temos isso? Não sabemos. E dentro desse contexto daquelas informações que nós recebemos, se nós não temos criticidade e se nós reconhecemos a nossa condição humana frágil e manipulável, segundo Maquiavel está cansado de ensinar para a gente lá no Príncipe, como que essa cultura se reflete? Que produto cultural nós somos hoje? Essa sociedade que a gente viu nas ruas, que parecia que sabia cantar o hino, né, doutora Regina? Essa sociedade que é interessante, porque nós vimos a manifestação no meio ambiente artificial, não foi nem na fauna, nem na flora, e ela se deu através do meio ambiente digital. Ela foi organizada através do meio ambiente digital. E estavam cantando o hino nacional. Né? E o hino nacional, uma letra tão bonita, até vou fazer mais um parênteses sobre o que a senhora comentou, doutora Regina. Por que será que muitos já não sabem mais o hino? Será que tudo que a gente está falando da estrutura da Sala São Paulo, do hino nacional e etc., será que a gente não está falando de educação de base? Será que a gente não está se distraindo nas redes e a gente não está conseguindo exigir aquilo que é o foco e o causador do problema? É uma pergunta. Uma outra questão que a gente fala, e eu estou o tempo inteiro voltada à Constituição Federal, a gente comentou sobre liberdade de expressão, essa ponderação axiológica que a gente faz entre liberdade e privacidade, que tem como parâmetro fundamental a dignidade da pessoa humana,
eu acredito que cada caso concreto possa nos trazer, e eu vou trazer mais um caso concreto para os senhores. Há 10 anos atrás, eu sou da comarca de Santos, aliás, a melhor banda larga do Brasil, e eu não tenho Facebook. Há 10 anos atrás, surgiu um caso no judiciário, e eu falo isso porque eu trabalhei 11 anos como assessora jurídica no judiciário em Santos, e lá a gente carregou tijolo, viu? A gente entende a parte do que acontece lá dentro do judiciário, é bem interessante. A ação correu em sigilo, de modo que eu não vou falar em nomes, o que eu posso dizer é que foi da Google, contra a Google, isso nós temos liberdade para colocar, e que há 10 anos atrás, uma mulher teve no Orkut, alguém aqui lembra do Orkut? A sua imagem, ela foi distorcida. Pegaram o corpo de uma atriz que posou nua e colocaram do pescoço para cima a imagem dela. Na época era alta tecnologia isso. E ela entrou com uma ação de indenização. Só que naquela época, qual foi o argumento da Google? Nós não temos como identificar o computador, o ID, ou quem veiculou, ou quem fez isso com a imagem dela no Orkut. Quem acessou o perfil e fez isso com a imagem dela no Orkut. Em termos de efetividade jurídica, e é isso que importa em termos da gente organizar uma sociedade para poder dizer, no caso concreto e na coisa julgada, isso pode, isso não pode, aí sim poder dizer isso. Há 10 anos atrás, não se tinha como identificar. Só que os anos foram se passando e os próprios juízes vão tendo que se adaptar à tecnologia e esse tipo de conhecimento. E é nesse sentido que a renovação do conhecimento, eu acho que não depende da lei. Depende da educação e da capacitação do judiciário também. E de todos nós profissionais. Porque o direito, ele é dinâmico. E a gente está falando da matéria, acho que mais dinâmica dentro do direito, que é o direito ambiental. Então, dentro disso, a capacitação e o preparo, inclusive em termos de perícia e tecnologia dentro do judiciário, vai fazer toda a diferença para a aplicação do direito. Eu acho que muito mais diferença do que a criação de uma nova lei ou qualquer outras leis infraconstitucional. E o que aconteceu no caso concreto? Não havia condições de estabelecer a culpa. Só que até a época da apelação deu tempo de se questionar isso para o tribunal. E enquanto o processo... Bom, faz 10 anos. Enquanto o processo se desenrolou, foi se percebendo que a ausência da tecnologia não era uma desculpa para a não aplicação do direito. E que o mercado da internet, Google, etc., só poderia continuar se tivesse condição de se estabelecer isso. E aí o negócio aperta, né? Para quem trabalha no mercado, já sabe, colocou a mão no bolso. Aí a gente tem alguma solução. Nesse sentido, o que eu diria em termos de, e o que interessa aqui para nós, é que o direito ambiental, dentro do que nós chamamos de sociedade da informação, é totalmente dependente da ciência tecnológica e é totalmente dependente da coisa julgada no sentido da não se estabelecer impunidade e muito menos dependente das leis. Vejam, o juiz ele tem um parâmetro alargado para análise do caso concreto. E aí, dentro de cada caso concreto, ele pode estabelecer, com base na Constituição Federal, e fazer a ponderação axiológica do valor da dignidade. Então, a liberdade da expressão existe? Existe. Matar também é possível, mas se você matar alguém, você sofre consequências. Se você afetar a dignidade de alguém, também. Né? O que nós não podemos perder é esse vetor, é esse parâmetro do que é digno e não é digno, porque hoje nós não sabemos mais.
porque tudo ficou livre. E se você... E olha só, doutora Regina, que interessante, nós tivemos uma questão relacionada a biografias não autorizadas. E olha a que ponto chegamos. Nós estamos com medo de dizer que precisa de autorização. Porque se nós falamos que precisa de autorização, é como se nós estivéssemos afetando a liberdade da expressão. Mas espera aí. Vamos pensar junto aqui. Será que se eu resolver ser cantora, ou atriz de TV, ou não sei, ou será que se eu resolver pintar quadros, ou desenvolver qualquer dom artístico, ou qualquer um dos senhores, será que a partir desse momento os senhores estão assinando um contrato em que os senhores abrem mão do vosso direito fundamental à privacidade? Será que isso é concomitante? Então, assim, não dá para entender que nós não consigamos parar para pensar sem medo da massa, da comunicação em massa, que nos atropela. Nós vamos juntos. Né? Esse mecanismo humano da boiada, né? Esse mecanismo muito humano, deve ser reconhecido. É uma reflexão que nós devemos fazer. Nós fazemos parte, sim, dessa manada. Né? E aí, com base nesse reconhecimento, nós podemos, aí sim, tentar sair desse anestesiamento, sair dessa neblina e tentar raciocinar com um pouco mais de racionalidade. É difícil. E você sabe que essa condição humana da massificação e da manipulação, ela é reconhecida aqui, ó, na Constituição Federal. Só tem 4 pessoas que vão ler aqui junto comigo agora. Artigo 220 e seguintes da Constituição Federal. E aí já reconhecendo o que dizia o professor Celso Fiorillo e o que o Supremo reconheceu em 2005. Meio ambiente cultural, sociedade da informação e comunicação social, meio por onde acontece a sociedade da informação. Através de qualquer meio. Então, podemos aplicar isso que em 88 a Constituição falava para meio digital? Obviamente que sim. E olha só o que diz. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, vírgula, observado o disposto nesta Constituição. Precisava estar escrito isso? Nem precisava. Porque lá no artigo 1º já está escrito. É óbvio que é de acordo com o que está escrito nessa Constituição. Numa interpretação sistemática, e vocês vão falar, essa loira veio ensinar a gente a ler, tá louca? É mais ou menos isso. Eu também tive que aprender a ler a Constituição Federal. E isso faz toda a diferença, né, doutora Regina? Isso é um treino diário, né, fazer essas ponderações desses valores. Então, quando a gente chega no artigo 220, eu acho que a gente já leu o primeiro, né? Então, dentro desse sistema constitucional, significa que isso que está falando o artigo 220 tem que respeitar o que está lá no artigo 1º. Então, não sofrerão qualquer restrição, observada a dignidade da pessoa humana. E continua aqui. No inciso 2º, do parágrafo 3º, diz assim, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo seguinte, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Então, aqui já reconhece que existem propagandas, produtos e serviços que podem ser nocivos. Então, a nocividade já está reconhecida. E no artigo 221, fala assim: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios, e nesse sentido existe interpretação analógica de qualquer meio, como disse no caput. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Os estímulos bem como as licenças, e também estão tudo reconhecido. Eu não vou fazer esse destrinchamento que fez a doutora Regina, aliás, que muito bem nos destrinchou a Constituição, porque são diversos artigos e inúmeros incisos. Mas o que eu gostaria de convidar os senhores a fazer é ler tudo isso, ler o artigo 220 a 224, e pensem sobre o reconhecimento de que o ser humano é manipulável e o ser humano pode sofrer danos à saúde, inclusive à sua moral e ética, através dos programas, através dos meios de comunicação, que é o título desses dispositivos constitucionais. Então, isso nós já temos reconhecido. Nós somos fracos nesse mecanismo, então nós precisamos nos tornar alertas. Bom, colocado isso, o que eu gostaria de colocar aos senhores, que alguém aqui já é formado? Quem aqui já é formado em Direito? Poucos são formados. O que eu gostaria de colocar para os senhores é sobre as possibilidades que a sociedade da informação traz aos profissionais que vão se formar na área de direito. E aí eu até dou um passo atrás, porque eu acredito que isso seja um aspecto do direito ambiental que vale a pena ser falado para estudante. Né? Hoje eu idealizei, e ainda bem encontrei a doutora Regina e o doutor Celso Fiorillo, que acolheram uma iniciativa no sentido de tornar obrigatória a disciplina de direito ambiental na grade curricular. Isso ainda não aconteceu, então essa proposta já vai para o comitê, o ABMEC, e a gente está torcendo para que o tratamento da disciplina de direito ambiental seja diferente do que é até hoje, facultativo. Né? E eu gostaria de colocar para os senhores as grandes possibilidades que o direito ambiental lhes pode fornecer, inclusive no ramo da consultoria. Porque quando a gente fala em consultoria, a gente fala no princípio da prevenção. Quando um advogado é consultado para prevenir, ele está instrumentalizando o artigo 225. Ele está instrumentalizando um princípio e uma ordem constitucional de proteger as futuras gerações. E a gente está falando aqui das futuras gerações. Né? Futuras gerações que a gente acha que vai demorar, e não vai. Hoje em dia tem gente que fala que as gerações mudam de 5 em 5 anos. Tem gente que acha que é de 2 em 2. Bebê de 2 anos está usando computador. Então, assim, geração Y, a gente já não tem mais letra para as gerações. A geração Y que está aqui, não sei como está aqui ainda sem o PowerPoint, eu já vou até me encaminhar para terminar essa conversa, que eu acredito que seja mais uma conversa e uma troca, um pedido de reflexão mesmo, né, no sentido de tudo aquilo que a gente falou hoje. Em todos os casos, o que eu chamo a atenção é da multidisciplinariedade do que a gente está falando, né, da nossa dependência da tecnologia, e nisso a gente depende, então, não é do advogado, nem o judiciário depende só de advogado hoje em dia, vai depender do técnico de computação, vai depender do biólogo para tratar da flora e da fauna, né? E vai depender de outras coisas. Vou abrir outro parênteses aqui. Discussão sobre Código Florestal. É só flora? Não. É sociedade da informação. Sabem por quê? Sabe aquela discussão que teve na TV? Ah, presidente vai dar mais 10 metros nas margens dos rios, vai dar mais 20 ou vai dar mais 30 metros? Isso parece que a gente está falando só da margem do rio e a gente está falando só da floresta que está na margem do rio. Mas, na verdade, a gente está falando da sociedade da informação à medida que nós não estamos sendo bem informados.
Sabe por quê? O maior diferencial relacionado às margens dos rios foi a questão do leito, da contagem, do critério da contagem desses 10, 20, 30 ou 100 metros. O critério da contagem antes era da margem maior do leito, o que preservava toda aquela biota ali, crítica, que realmente não pode ser atingida. O novo texto fala que o critério de contagem é a partir do fio d'água. Alguém viu sobre isso na mídia? Alguém viu? Isso é sociedade da informação, não é só floresta. Né? Então, nós temos que, já que nós queremos nos informar, essa atenção que nós não temos mais. Né? Esse autorreconhecimento de que nós vamos no vento com aquilo que está acontecendo, que a gente acha que está acontecendo no mundo, né? Essa flexibilidade que o mundo digital nos traz, essa facilidade, esse barateio com que o mundo digital chega. Eu participei de um curso na USP que era sobre isso, e eu abandonei o curso, doutora Regina. Porque o curso visava a inserção do meio digital nas favelas, nas comunidades, em outros meios que não tinham acessibilidade. O que eu não conseguia entender é que isso servia muito bem para encorpar o currículo de pesquisa daquelas pessoas que estavam desenvolvendo o trabalho, mas ninguém conseguia dar atenção à falta de saneamento que tinha nesses lugares. Então, assim, será que é mais importante chegar a uma informação lavada? Ou será que é mais importante a gente ter foco naquilo que é necessário? Porque nós estamos nos distraindo. O maior objetivo midiático e desse meio da comunicação social, por favor, leiam 220 a 224, por que existe proibição de oligarquias, etc., 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 é nos manter distraídos. E nós estamos distraídos. Nós estamos. Isso está acontecendo. Né? Agora, a nova geração que foi para as ruas, que bacana, né? Uma nova geração, a gente falou aqui, a doutora Regina falou de identidade nacional. Poxa, pelo menos o hino podiam aprender. Né? E o hino, aquelas pessoas que foram para as ruas, ainda deu tempo, aquelas pessoas sabiam cantar. Né? E o que mais que aquelas pessoas são fruto de quê? De que tipo de identidade nacional? Né? São frutos de uma identidade que não tem líder. A nossa identidade, nós não temos um líder. Por quê? Porque quem nasceu depois de 1990 e que estava lá nas ruas, quando se tornou votante, nós já estávamos em meio a uma política de acordos. E aí? Ninguém manda em ninguém. Isso é fruto do quê? Então, e para finalizar, eu teria muito mais coisas para a gente conversar aqui, mas eu acredito que a gente possa discutir em outras oportunidades, e também vocês não têm obrigação de ficar sem PowerPoint por tanto tempo. O que eu gostaria de fazer, de terminar e dizer aos senhores, é que o direito, a razão de existir do direito é a organização e a ordem social. O direito só existe para isso. Dentro do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, é o que nós estamos tentando fazer, tentando ponderar axiologicamente o capitalismo e a dignidade, a liberdade de expressão e a dignidade. Né? Por favor, a dignidade. E eu lembro que, quando a gente fala em Estado democrático de direito, é Estado democrático, a ciberdemocracia, que dentro do tema sociedade da informação muitos autores adoram, mas aqui nós precisamos lembrar, dentro dessa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Estado democrático de direito. Nós não estamos na anarquia. E é nessa proposta que eu convido os senhores a serem os grandes
promotores dessa transformação com atenção, dessa transformação com democracia e direito. Né? Os advogados eles têm um grande diferencial dentro da alquimia que pode proporcionar no produto cultural, que é a liberdade. E eu agradeço a todos e convido a todos os senhores a entrar por essa porta do direito ambiental, e que é tão interessante e tanto pode fazer valer na nossa sociedade. Muito obrigada.